orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a direção dele para todo este culto. E que o Senhor mesmo nos revele a sua palavra. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é conosco. Obrigado porque somos sal e luz nesta terra. Nós fazemos a diferença. O teu povo, em todo lugar do mundo, está fazendo a diferença nesta hora. E o inimigo, o maligno, o mal, não vai prevalecer enquanto o povo de Deus estiver na terra e estiver orando, combatendo as forças do mal. Nós te agradecemos, meu Deus, pedimos que o teu Espírito Santo nos revele a tua palavra, nos ensine, nos fortaleça, para que a gente continue marchando, combatendo as trevas e vencendo, junto com o nosso general, o Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, o tema de hoje é tempo profético, o refúgio secreto dos filhos de Deus. Tempo profético, refúgio secreto dos filhos de Deus. Existe um tempo natural e existe um tempo sobrenatural. Nós costumamos já falar sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. E ao tempo Cronos, que vem de tempo cronológico, nós dizemos que é um tempo natural, onde nós fazemos as coisas, onde nós planejamos a nossa vida. E dizemos que o tempo Kairos é o tempo de Deus, quando nós dizemos assim, isso aí tem que esperar o tempo de Deus. Então, quando nós estamos falando assim, esperar o tempo de Deus, nós estamos nos referindo ao que chamamos de tempo Kairos, que seria um tempo espiritual, um tempo sobrenatural. Mas essa forma de tempo, tanto a Cronos como o Kairos, são tempos para realizações. São tempos que nós nos programamos para fazer alguma coisa. É como se fosse um tempo linear, que nós andássemos por esse tempo. Mas existe uma outra forma de tempo espiritual e sobrenatural. É o que nós chamamos de tempo profético. O que seria um tempo profético? O tempo profético é um tempo que Deus estabeleceu na terra. Esse tempo profético é dele. Esse tempo profético, ele é sobrenatural, espiritual, celestial. E esse tempo, quando Deus coloca ele na terra, quando Deus coloca esse tempo na terra, esse tempo, ele funciona como um abrigo. Ele funciona como um abrigo, sabe? Ele não é apenas um tempo para nós nos movermos nele, como é o tempo Cronos ou o tempo Kairos, que fala de uma agenda, fala de momentos, fala de atividades que temos que fazer hoje, amanhã, daqui a um ano. Isso é o tempo Cronos, é o tempo Kairos. Mas o tempo profético, ele é impressionante, porque o tempo profético, ele forma uma espécie de tabernáculo. Ele forma uma espécie de casa. Ele se torna um espaço onde nós entramos nesse espaço e somos abrigados, recebemos provisão, somos conduzidos, somos guardados por Deus dentro deste tempo. E isso nós chamamos
de tempo profético. Amém? Então, vai pedindo ao Senhor para ir abrindo o seu entendimento, e na medida que nós vamos ministrando aqui profeticamente, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, o nosso professor, quando nós nos abrimos para Ele, Ele vai nos ensinando, Ele vai abrindo a nossa mente, e nós vamos compreendendo os mistérios maravilhosos de Deus. E o mistério de Deus hoje é o tempo profético. Tempo profético. Tempo profético. O refúgio secreto para os filhos de Deus. Amém? Então, você entendeu bem o que é um tempo cronos, o que é um tempo kairos, e que nós costumamos falar, isso já é bem conhecido, e isso tem a ver com atividades que fazemos, tem a ver com a nossa agenda, tem a ver com aquilo, vamos esperar o tempo de Deus, ou vamos fazer no nosso tempo. O nosso tempo é o cronos, o tempo de Deus é o kairos. Mas estou falando hoje de um tempo chamado profético. E esse tempo profético, ele funciona como um espaço. Amém? Ele funciona como um espaço. Que você entra dentro desse espaço, veja que coisa tremenda. Veja que coisa louca, né? Veja que coisa extraordinária. Um tempo que funciona como um espaço. Um tempo que funciona como um espaço. Então nós vamos ver nessa noite que há esse tempo profético e que nós podemos entrar nesse tempo profético, nós podemos desfrutar desse tempo profético, e isso vai ser tremendo. Eu vou ler aqui um versículo de Lucas, no capítulo 4, no versículo 28 a 30. Então você vai anotando aí, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30, diz assim a palavra de Deus. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, ouviram o que Jesus já tinha acabado de dizer. Levantaram-se, expulsaram o Senhor Jesus da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O que aconteceu aqui? Jesus estava no meio ali dos fariseus, e os fariseus o pegaram e levaram ele para o monte para jogá-lo de cima a baixo, mas de repente, cadê Jesus? Jesus já não estava ali. Olha lá. Mas Jesus, diz o versículo 30, passou por entre eles e retirou-se. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, Jesus entrou no tempo profético de Deus. Jesus, que já vivia no tempo profético de Deus, ele foi abrigado ali, e aqueles homens não conseguiram mais ver o Senhor Jesus. Então a gente começa a entender que há um espaço, e esse espaço é um tempo profético, e até o final dessa palavra você vai receber bastante entendimento sobre isso. Eu sei que é uma coisa nova para você, eu sei que é uma coisa profética, mas nós queremos coisas novas realmente, né? Coisas que nós já sabemos é muito bom, então nós precisamos conhecer coisas novas também para irmos crescendo no nosso entendimento espiritual. E a gente vê que Jesus, o Senhor Jesus, ele sempre se moveu nesse tempo profético. Veja que quando o Senhor Jesus nasceu, ele foi anunciado por uma estrela. Uma estrela anunciou que Jesus iria nascer. Jesus nasceu num período de festa, no período de festa de tabernáculo, no período de festa bíblica. Então, quando Herodes tentou pegar Jesus, tentou matar Jesus, não conseguiu. Por quê? Porque Jesus se movia dentro de um tempo profético. Quando nós nos movemos num tempo profético,
Este tempo profético nos abriga, nos guarda, nos esconde, nos protege. Por isso que a gente vai ver Jesus sendo guardado, protegido o tempo todo. Por que nós sabemos que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio? Por quê? Por causa das festas da Páscoa. Então, Jesus participou das festas da Páscoa, de 3 festas da Páscoa. Então, nós entendemos que o ministério dele ocupou esse período de tempo. Então, até para saber o tempo que Jesus atuou na terra, a gente precisa consultar as festas bíblicas. E o que são festas bíblicas? Festas bíblicas, elas são festas, são tempos que fazem parte do tempo profético. Então, o tempo profético é um tempo celestial. O tempo profético é um tempo que não é desta terra. O tempo profético é um tempo que é dos céus. Ele é um tempo que é de outra dimensão. Então, nós vamos aprender nessa noite como entrar nesse tempo profético, como fluir por esse tempo profético. E eu estou mostrando aqui para vocês que Jesus, ele o tempo todo, desde o seu nascimento, ele fluiu, se moveu num tempo profético. Por isso que ninguém conseguia pegá-lo, ninguém conseguia prendê-lo, até o dia que ele mesmo se entregou por nós. E quando que ele se entregou por nós como sacrifício? Ele se entregou por nós numa Páscoa. Numa Páscoa. Por quê? Porque ele próprio era o cordeiro que iria ser sacrificado naquela Páscoa. Ali estava se cumprindo um período, se cumprindo uma profecia que nasceu lá atrás, lá em Êxodo capítulo 12, por ocasião da primeira Páscoa. Ali nasceu e Jesus fluiu nesse tempo profético, e quando chegou a hora certa, ele mesmo se entregou para ser crucificado. Ninguém poderia pegá-lo se não fosse a hora, porque o tempo profético em que ele vivia o abrigava, o protegia. Amém? A gente vai ver na palavra de Deus também homens como Filipe que pregava a palavra de Deus e de repente ele se via numa outra cidade. Como que ele se movia de uma cidade para outra cidade? Entendeu? Como é que nós precisamos conhecer coisas novas, coisas proféticas? Porque se nós quisermos conhecer só as coisas naturais, essas são politicamente corretas, essas são certinhas, essas não são loucas, nós vamos ficar sem conhecer coisas tremendas da parte de Deus, como é o tempo profético. Então, veja bem, o tempo profético, ele funciona como um espaço, ele funciona como um lugar. O tempo profético, ele funciona como um tabernáculo. Nós podemos nos abrigar no tempo profético. Se nós estivermos fluindo no tempo profético, nós podemos nos abrigar dentro desse tempo profético e ser protegidos. Enquanto estamos nesta terra, mas debaixo de um tempo profético, e não do tempo natural da terra. Certo? Então, há um tempo natural na terra. Os seus dias de 24 horas, as suas semanas, os seus meses, os seus anos, né? A rotação da terra, tudo isso faz parte do tempo natural, nós estamos nele. Mas quando nós decidimos, entendemos e decidimos entrar num tempo profético, nós ficamos abrigados dentro de um tempo sobrenatural, um tempo de uma outra dimensão, um tempo da dimensão celestial. Amém, queridos? Muito bem. A gente vai ver que Jesus, ele estava sempre presente nas festas bíblicas. A gente vai ver ele na festa da Páscoa.
A gente vai ver ele na festa da Páscoa, naquele último dia da festa, dizendo que era a água da vida. A gente vai ver Jesus na festa de tabernáculos, né? Na festa de tabernáculos, dizendo que é a água da vida, melhor dizendo, na festa de tabernáculos. A gente vai ver ele na Páscoa, ceando. A gente vai ver ele em Hanukkah, caminhando pelo templo. A gente vai ver ele em vários shabats. Em todos os sábados ele estava na sinagoga, em todo Shabá. E no tempo de Shabá, ele realiza vários milagres nesse período de Shabá. Então, as festas bíblicas e o Shabat fazem parte desse tempo profético. Então, as festas bíblicas não são do nosso tempo natural. O Shabá não é do nosso tempo natural. Por isso que o nosso calendário não comporta as festas bíblicas. O nosso calendário da terra não comporta as festas bíblicas. Então, para que a gente cumpra as festas bíblicas, a gente tem que acessar o calendário bíblico, o calendário que Deus estabeleceu. Então, esse calendário que Deus estabeleceu faz parte desse tempo profético de Deus, dessa dimensão sobrenatural. E é sobre essa dimensão que a gente está falando agora. Observe que o povo de Israel, o povo de Deus, ele, quando saiu do Egito, ele entrou no tempo profético. Israel vivia aprisionado no Egito e vivia o tempo comum, os dias comuns, até que o Senhor trouxe para eles o tempo profético. Olha lá, abra sua Bíblia, lá em Êxodo no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então veja bem, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ora, como assim? Por que este deverá ser o primeiro mês do ano? Porque não era o primeiro mês do ano. O calendário lá usado no Egito estava sendo seguido normalmente. Poderia ser qualquer momento ali. Ali poderia ser o 6º mês, poderia ser o 8º mês, 2º mês, 10º mês. Não importa o mês que era que Moisés estava naquele dia. Não importa. O que importa é que Deus trouxe um tempo diferente. Deus trouxe um calendário novo. Agora, esse calendário novo de Deus é mais do que um calendário de datas. Esse calendário que Deus trouxe é um tempo profético, e esse tempo profético forma um espaço, um lugar, um abrigo, um tabernáculo. É um tempo que vem dos lugares celestiais e ele é colocado na terra. E o povo de Deus foi chamado a entrar nesse tempo. E dentro desse tempo, ele é mais do que contar datas. Dentro deste tempo, há abrigo, há proteção, há provisão. Então, olha só, versículo 1, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Começa agora um tempo novo. Esse começa agora um tempo novo, não foi mudar o calendário dos egípcios, não. Começa agora um tempo novo, porque eles estavam recebendo um tempo novo, mesmo vivendo dentro do tempo do calendário egípcio. Então, nós estamos vivendo dentro do nosso tempo hoje, é o calendário gregoriano, 2020, ano 2020, mês de abril, estamos dentro desse tempo, só que há um tempo profético que nós podemos, como filhos de Deus, entrar, nos abrigar e nos refugiar. E isso a gente
só pode fazer se a gente entender e se a gente crer e tomar posse. Se a gente não ouvir falar, como vão crer se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue, se não há profeta para pregar isso? Então, quando há quem pregue, há quem ouça, aí vem a fé. E pela fé, você toma posse, e quando se toma posse, você começa a desfrutar. Amém? Amém? Então, olha lá. Ele diz assim, no versículo 3, digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, então começou o tempo profético, agora era o dia 1. Moisés, você entrou, eu estabeleci o tempo profético sobre vocês, esse aqui é o dia 1. Diga para toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, no dia 10, no 10º dia desse mês profético, separa o cordeiro. Então, você começa a entender que no tempo profético há instruções de Deus, há instruções celestiais diferentes de tudo que há no mundo. Então, olha qual foi a instrução. Separe um cordeiro. Para quê? O que quer dizer isso? O que isso tem a ver com o quê? Então, imagine os egípcios. Os egípcios não viam sentido nenhum nisso. Muitas pessoas vão às igrejas e não vê sentido também nenhum nas igrejas. Por quê? Porque está nessa dimensão, vive nessa dimensão, a mente é dessa dimensão e não entende nada do espírito, nada da outra dimensão. Infelizmente, muitos crentes até se estabelecem nessa dimensão e vivem nessa dimensão até o final. Tendo um tempo profético para entrar, não é passar por tempo, é entrar dentro desse tempo. Então, quando você entra dentro desse tempo profético, você é abrigado, recebe abrigo, recebe proteção, recebe provisão, tudo dentro desse tempo profético. Então, no 10º dia, tinha que separar o cordeiro. Olha que coisa interessante, que o Senhor Jesus, no 10º dia, ele foi separado para ser sacrificado por nós, lá pertinho da Páscoa. Isso milhares de anos depois do que Deus estabeleceu aqui em Êxodo capítulo 12. Então, veja que o tempo profético de Deus, ele já é todo já preparado. Deus já sabe, já estabeleceu tudo. Quando você entra no tempo profético, tudo já está pronto. Basta você ir seguindo no tempo profético. Por isso que quem anda no tempo profético não se desespera, não se amedronta, não se apavora, porque está dentro do tempo profético. O tempo profético de Deus, do tempo profético de Deus, tudo já está preparado. E quer saber de uma coisa? Está preparado para abençoar os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, olha lá, vamos continuar. No versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês. Então agora vem outra data, outro dia específico, dentro do tempo profético que estava começando. Agora era o 14º dia. Então, no 14º dia, aquele cordeiro que foi guardado desde o dia 10, agora no 14º dia, ele deveria ser sacrificado, diz o versículo 6. A toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, mais um tempo estabelecido por Deus dentro desse tempo profético, ao pôr do sol. Versículo 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento.
Não como a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem nada sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então veja que tem muitas instruções sobre isso. O versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amados, sabe que mês era esse? Esse era o mês de Nissan, Abib ou Nissan. É exatamente o mês em que nós estamos agora. Nós estamos, desde o entardecer do dia 25 de março, nós estamos no mês de Nissan. E o mês de Nissan foi o mês que inaugurou esse tempo profético para o povo de Israel. Então, olha o que aconteceu dentro desse mês de Nissan. Quando eles fazem o sacrifício da Páscoa, logo em seguida eles conseguem sair do Egito. Agora, quanto tempo eles estavam no Egito? Mais de 400 anos. Mais de 400 anos. E quando que eles saíram? Eles saíram quando Deus falou: este é o primeiro dia, eu estabeleço um tempo profético, eu desço um tempo profético das dimensões celestiais e dou para vocês. Entrem nesta dimensão, entrem nesse tempo profético, e através desse tempo profético, tudo está programado para abençoar vocês. E eles então começaram a se mover no tempo profético. E dentro daquele tempo profético aconteceu o primeiro Shabá. Foi um pouco antes da vinda daquele anjo que matou, aquele destruidor que matou os primogênitos. E em seguida a celebração da Páscoa. Então eles celebram a Páscoa, eles já estão dentro do tempo profético. Vejam que o anjo destruidor não conseguiu atingi-los, porque tinham sangue do cordeiro. Eles estavam dentro do mês de Nissan, que foi o primeiro mês, um mês profético, um mês que trouxe o tempo profético para eles. Então agora o anjo destruidor não conseguia atingi-los. Então a proteção dentro do tempo profético, a provisão, a cuidado de Deus dentro do tempo profético. E eles então, dentro desse tempo, eles entram no deserto e começam a caminhar. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas tremendas quando nós estamos abrigados no tempo profético de Deus. Algumas coisas tremendas. Lá no Deuteronômio, abram aí a sua Bíblia, rapidamente, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: durante os 40 anos em que conduzi o povo de Israel pelo deserto, Deus está falando, durante os 40 anos em que conduzi o povo de Israel pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés, se desgastaram. Então agora eu pergunto para você, como é que pode uma sandália não se desgastar depois de 40 anos de uso? Hã? Tá vendo aí? Como é que pode uma roupa não se envelhecer depois de 40 anos de uso? Como é que pode isso? E mais, nem os seus, nem as sandálias, nem suas roupas dos seus pés se desgastaram. Como é que pode? Aí você começa a entender que o tempo profético, ele nos abriga. Nós ficamos abrigados, protegidos, guardados. Então, é um tempo que funciona como um espaço. É um tempo que funciona como um lugar. É estar abrigado dentro desse tempo profético. Aí as bênçãos sobrenaturais de Deus vão acontecendo, como essas aqui. Quer ver uma outra? Lá em Deuteronômio ainda, no capítulo 34. Deuteronômio,
capítulo 34, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Agora, como é que você explica isso? Um homem de 120 anos, os seus olhos não se enfraqueceram. O seu vigor não se enfraqueceu. Deus o recolheu e ele estava completamente são. Completamente são. Estava perfeito. Por quê? Porque ele estava dentro do tempo profético de Deus. Amém? Ele estava dentro do tempo profético de Deus. Um outro texto. Josué. Abram rapidamente, ou anote para depois você ler. Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11. Josué 14, 10 e 11 diz assim, a palavra de Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me como prometeu. Assim, Caleb está falando para Josué. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. E isso foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor agora para ir à guerra como tinha naquela época. Como é que pode? Eles começaram a caminhar no deserto. Moisés lhe prometeu uma determinada terra. E depois de passados 45 anos, Caleb diz, eu tenho condição de receber essa terra. Eu tenho condição de enfrentar o inimigo que está nessa terra. Eu tenho condição de fazer guerra, porque eu estou do mesmo jeito que eu estava quando tinha 45 anos. Estou com 85 anos, do mesmo jeito. Por que isso? Tempo profético. Amém? Tempo profético de Deus. O tempo profético de Deus nos abriga. O tempo profético de Deus nos protege. O tempo profético de Deus cuida de nós. Amém, queridos? Então, esse é um chamado hoje para que a gente entenda o tempo profético de Deus e queira viver nesse tempo. Agora, para viver no tempo profético de Deus, você vai encontrar nele Shabá. Você vai encontrar nele as festas bíblicas. Isso tudo faz parte do tempo profético de Deus. Entendeu? Então, se você quer viver no tempo profético de Deus, você vai encontrar muitas coisas extraordinárias, muitas coisas diferentes que estão disponíveis para aqueles que querem viver no tempo profético de Deus. Veja que o povo de Israel, ele caminhou no deserto por 40 anos. 40 é um número altamente profético. Então você vai ver 40 anos do povo de Israel no deserto. Você vai ver 40 dias de Moisés no monte para receber as primeiras pedras. Depois mais 40 dias para receber as segundas pedras. Vendo a glória de Deus. Depois você vai ver o Senhor Jesus 40 dias no deserto para enfrentar Satanás. Então o 40 não faz parte desse nosso tempo Cronos ou Kairos, desse tempo comum, nosso, do Cronos principalmente. O 40 faz parte do tempo profético de Deus. Então, Deus usa esse tempo de 40 para se mover e fazer coisas extraordinárias. Interessante que neste momento o mundo decretou o quê? Uma quarentena, né? As pessoas estão em quarentena. Hoje eu estava ouvindo o jornal e ali países como a Argentina, por exemplo, decretou uma quarentena geral. E isso é interessante
Porque nesse tempo em que as pessoas de quarentena, e quarentena vem de 40 dias, né? É óbvio que muitos usam dias diferentes, quarentena de menos dias ou de mais dias, mas originalmente, quarentena é uma pausa de 40 dias, e no caso aqui, para fugir, para ficar livre, escapar dessa praga aí do coronavírus. Então, o mundo está fazendo uma quarentena, mas uma quarentena no tempo natural. Não tem abrigo, não tem proteção, por mais que se faça. É bom que se faça, né? Que se proteja, mas a proteção aí é totalmente natural. Agora, o povo de Deus pode entender esses 40 dias como um tempo profético e entrar debaixo desse tempo profético de Deus, e aí sim, estar protegido, estar amparado, estar guardado. Amém? Porque dentro do tempo profético de Deus, o Senhor já estabeleceu todas as coisas para a sua vida. E Deus não tem nenhum plano de derrota para você, para nenhum de nós aqui. Deus não tem nenhum plano de derrota para nenhum ser humano. O plano de Deus, a Bíblia diz que eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de paz. São planos para você prosperar. Então, esses planos de Deus estão no tempo profético e não no tempo comum. Então, as pessoas ficam lutando no tempo comum, lutando nesse tempo nesse tempo cronológico, sem saber o que vem amanhã. Veja como é que estava o mundo. O mundo estava tranquilo, né? Estavam lá bolsas de valores, fazendo suas aplicações, os ricos fazendo suas aplicações, né? Até pobres também, mas principalmente os ricos, os executivos. E todo mundo planejando viagens, e planejando isso, e planejando aquilo. De repente, todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus. Aí acabou tudo de repente. As bolsas despencaram, acabaram as viagens, né? Muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, as pessoas trancadas em casa, isolamento social, mexeu com o mundo todo hoje e continua ainda. Nós não sabemos quando isso vai parar. Nós não sabemos. A própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que pode aumentar, porque é um vírus novo, eles não sabem o que pode acontecer. A expectativa é que aumente muito, mas eles disseram que pode ainda passar as expectativas deles. Então, queridos, mais do que nunca, é momento de nós conhecermos os mistérios de Deus, de conhecermos o tempo profético de Deus, de nos abrigarmos. Não há abrigo. As pessoas estão ficando nas casas, se abrigando, indo para longe, mas não tem aonde se esconder. Lembra do povo de Israel? Eles estavam em suas casas e nas suas casas havia a marca do sangue. Ali o maligno não entrou. Sabe por quê? Porque desde o dia 1º daquele mês de Nissan, ali era o 14º dia, mas desde o dia 1º, quando Deus estabeleceu o tempo profético para o povo de Israel, o povo estava abrigado. E aquele sangue foi a marca para o maligno não entrar, o destruidor não entrar. Então, qual era o plano que Deus tinha para o povo de Israel? O plano que Deus tinha para o povo de Israel era colocá-los na terra prometida. E dentro do tempo profético, se movendo dentro do tempo profético, eles chegariam lá, como de fato chegaram, e nada impediu. Faraó não conseguiu impedir. O Mar Vermelho não conseguiu impedir. As feras do deserto não conseguiu impedir. Os salteadores, aqueles homens maus que guerrearam contra o povo de Israel no caminho para Canaã, não conseguiram impedir. As muralhas, os gigantes, os desertos lá de Canaã não conseguiram impedir. Eles entraram e se estabeleceram. Sabe por quê? Porque eles se moveram
dentro de um tempo profético. Queridos, eu quero que você entenda que um tempo profético não é só você achar que está. O tempo profético, você precisa entender que Deus estabeleceu na terra esse tempo. E esse tempo começou no mês em que nós estamos hoje. Então, o mês de Nissan, o mês de abertura do tempo profético, a cada 12 meses ele se repete. Então, agora em 2020, em março e abril de 2020, é a repetição do mês de Nissan, desse início do tempo profético. Então, este mês é um portal para se entrar nesse tempo profético, de proteção e de cuidado. E olha, que tempo favorável para isso, hein? Porque em 2019 não tinha coronavírus em março, abril. Então ninguém estava se preocupando com o tempo profético. Em 2018, 2017. Esperemos que 2021 a gente não tenha que se preocupar mais com esse vírus. Amém? Mas em 2020, o vírus está aí. E o tempo profético está aí. Você quer entrar nele ou quer continuar no tempo comum? Como é que eu entro no tempo profético? Eu vou te falar daqui a pouco. Amém? Eu vou te falar. Vamos ver aqui mais uma coisa extraordinária. Olha, Êxodo 16, versículo 35. Êxodo 16, 35. Diz assim a palavra de Deus. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, tempo profético, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então, eles comeram maná. Agora, observa uma coisa. O que mais que eles comeram? Mais nada. Só comeram maná. No comecinho teve aquela rebeldia, que fizeram com que eles comessem aquela carne lá, passaram até mal com aquelas codornizes, porque não era essa comida. Eles queriam uma comida do tempo comum, quando eles estavam abrigados num tempo profético. Então entendamos uma coisa, no tempo profético nós temos uma comida profética. No tempo profético nós temos uma provisão que vem das mãos de Deus. Amém? Quando estamos no tempo profético, nós não ficamos apavorados, porque nós sabemos que o Senhor tem provisão dentro do tempo profético. Então vejam, os israelitas comeram o quê? Maná. O que significa maná? A palavra maná significa uma pergunta. O que é isso? O que é isso? Então, quando eles viram uma espécie de um pãozinho branco que caía do céu, toda madrugada, quando eles acordavam de manhã, estava tudo branquinho, parecia um pãozinho de mel, eles recolhiam e comiam aquilo. Eles nunca haviam visto aquilo, porque aquilo não era da terra. Não era da terra. Então, eles faziam uma pergunta, que é isso? E, traduzindo para o português, é maná. Maná, o que é isso? Porque eles não sabiam o que era. E exatamente aquilo que eles não sabiam o que era, é que eles comeram, é o que os alimentou durante 40 anos. Agora, como é que pode um alimento só manter uma pessoa durante 40 anos? E a pessoa não ficar desnutrida, não ter falta de vitamina, não ter falta de algum nutriente. Era uma comida celestial. Eu quero mostrar isso para você lá no Salmo 78. Então anote aí, Salmo 78, versículo 23 a 25. Anote para você ler depois. Salmo 78, 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Contudo, Deus deu ordens às nuvens
e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse. Viu que ele abre a porta do céu, faz chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. De onde era esse pão? Dos céus. Por isso que eles chamaram de maná, porque não era conhecido na terra. Não havia na terra, esse pão era do céu. Versículo 25. Os homens comeram o pão de quem? Dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Então veja, queridos, eles foram alimentados com pão angelical, da dimensão angelical, da dimensão dos anjos. Agora, como que eles puderam receber esse alimento? É porque eles estavam dentro de um tempo profético. Então, dentro do tempo profético, que é um lugar, os céus se abriram e o maná caiu ali. O maná não caiu do lado. O maná não caiu do outro lado. O maná não caía em qualquer lugar. O maná só caía sobre aquele povo, porque era aquele povo que estava dentro de um tempo profético que havia começado lá no mês de Nissan, quando Deus falou para Moisés: a partir de hoje é o primeiro mês para vocês. Eu coloco vocês dentro de um tempo profético. Esse tempo vai abrigar vocês, vocês vão ser protegidos. Enquanto vocês estiverem obedecendo a minha palavra, vão ser protegidos dentro desse tempo profético, vão ser cuidados, eu vou cuidar de vocês. Porque no deserto não tem nada. As pessoas estão desesperadas, sabe por quê? Porque pode faltar trabalho, faltar dinheiro, faltar comida, né? Então, há dois tipos de desespero nesse momento do coronavírus. Um desespero de não ficar doente e não morrer. E outro desespero de não ficar sem recurso, não ter o que comer. Então, são duas situações desesperadoras. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todo o mundo, todo o planeta está debaixo destes dois desesperos. Está debaixo dessas duas preocupações. Uma, de ficar doente com o vírus e até morrer. Outra, de ficar sem emprego, sem dinheiro, se tem uma empresa pequena, falir, se tem dinheiro aplicado na bolsa, perder tudo e ficar sem nada. Então, dois medos, dois desesperos. Então, os governos estão trabalhando para tentar resolver esses dois problemas. Não tem saída para o mundo. Não tem uma saída para o mundo. Se tivesse uma saída, ele já resolveria isso amanhã. Já teriam resolvido. Olha, a saída é essa. Já está tudo resolvido. Eles mesmos dizem, não tem uma saída. Porque não tem uma saída, fique dentro de casa para não ser contaminado e o governo pega dinheiro emprestado e bota para as pessoas e vamos ver quanto tempo isso vai durar, até onde a gente vai aguentar ficar dentro de casa sem o vírus acabar entrando dentro de casa mesmo, ou ficar botando o dinheiro do governo até o dinheiro do governo também acabar. Isso tudo vai depender de quando terminar, essa curva desse vírus terminar. Ninguém sabe quando vai terminar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou mostrando uma situação completamente diferente. Estou mostrando que há um tempo profético. Amém? E esse tempo profético disponível para os filhos de Deus. Nesse tempo profético, há proteção. Dentro desse tempo profético, você ficará protegido. Pode ficar tranquilo. Ficará protegido, porque os que habitam no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente, descansará, diz o Salmo 91. Amém? Descansará. Então, dentro desse tempo profético, há abrigo. Dentro desse tempo profético, há proteção. Você vai ser protegido. Fique tranquilo, porque você vai ser protegido. Você deve seguir, devemos obedientemente seguir as orientações médicas. Sim, devemos. Porque estamos nesse mundo, devemos respeitar as autoridades, seguir as orientações.
Mas, além disso, a gente precisa, como crentes, entender que há uma proteção sobrenatural sobre nós. Há uma proteção sobrenatural sobre a sua vida. Há uma cobertura. E esta cobertura nasceu no mês de Nissan, que é o mês que estamos hoje. Essa cobertura nasceu na festa da Páscoa, que é o que vamos celebrar na próxima quarta-feira. Essa proteção chama-se sangue do Cordeiro. Agora, não veja o sangue do Cordeiro como uma coisa comum. Veja o sangue do Cordeiro como algo dentro do tempo profético de Deus. Então, foi passado nas portas e o inimigo não entrou. Por quê? Por causa do sangue. E quando que veio o sangue do Cordeiro? No tempo profético. E todos os primogênitos de Israel foi protegido. Todos os primogênitos do Egito morreram. Ninguém escapou. Eles estavam dentro de casa, se trancaram, fizeram isolamento, fizeram quarentena. Não adiantou. Mas o povo de Israel foi protegido. O povo de Israel foi protegido por quê? Porque estava no tempo profético. Então, a cobertura espiritual os protegeu. Agora, entenda uma coisa. Não basta a gente bater no peito e dizer somos crentes. O que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, que há um tempo profético. E que esse tempo profético, de forma maravilhosa, nós estamos nele. Porque o relógio de Deus, o calendário de Deus de 12 meses, girou e estamos no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que é exatamente o mês da Páscoa. E o mês da Páscoa é o mês da libertação. Foi o mês da libertação. A gente pode dizer assim, muitos podem dizer assim, mas foi a libertação para os judeus. Não, queridos. Não, Nissan, mês de Nissan, festa da Páscoa, não é libertação para os judeus só, é libertação para a humanidade toda. Foi libertação para os judeus quando inaugurou o tempo profético na terra, no primeiro mês de Nissan. Mas quando é que toda a humanidade recebeu a possibilidade de ser liberta das trevas, de ser salva? Exatamente no mês de Nissan, num período da Páscoa, quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz. É a mesma coisa. Então, tempo profético, salvação de Deus está no tempo profético. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Primeiro é entender o tempo profético. Já estamos entendendo. E segundo, é entrar nesse tempo profético. Como é que eu entro no tempo profético? Eu entro no tempo profético pela fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra profética está sendo entregue e revelada. Então, pela fé na palavra, eu entro no tempo profético. Eu creio que eu estou abrigado, que eu estou protegido. E eu, então, caminho nesse tempo profético. E eu vou ser cuidado por Deus, protegido por Deus, de forma sobrenatural. Enquanto não tiver algo natural da terra para suprir você, Deus manda do céu. Isso que é o tempo profético. Então o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Não tinha nada, porque deserto não tem plantação. Deserto não tem comida. Deserto não tem ninguém para ajudar. Deserto não tem nada. Ninguém tem nada. Não tem de onde tirar nada. Aí Deus foi e mandou o maná. Pegou o pão dos anjos, abriu os céus e derramou o pão dos anjos sobre eles. Eles foram alimentados. Assim vai ser com você. Você está num deserto, está faltando tudo. Então é nessa hora que Deus vai enviar maná para você. Quando Elias estava lá no Querite, escondido, estava lá abrigado naquela guerra contra Jezabel, e começou a faltar água ali naquele riachozinho, o que Deus falou para Elias?
vá para a cidade de Sarepta. Agora, antes dele ir para a cidade de Sarepta, enquanto ele estava ali no Querite, e em um lugar que não tinha comida, não tinha nada, quem que alimentava eles? Corvos. Corvos vinham do céu e traziam pão e carne. Vinham voando. Animais de asas. Animais alados, à semelhança de anjos, levavam o quê? Pão e carne. E ele então se alimentava. Deus mandava para ele. Não tinha ninguém para mandar, Deus mandou uma ave. E quando terminou tudo, Deus falou, agora vá para Sarepta. E Sarepta não fazia parte de Israel. Sarepta era outro país. E quando ele chega lá, Deus diz, eu separei uma viúva para cuidar de você. E ele chegou e encontrou uma viúva que estava com comida só para um dia, no outro dia ela não ia ter mais o que comer e ia morrer. Aí o que Elias falou para ela? Prepara lá um pão, traga primeiro para mim, depois faça para você e para o seu filho, e fique tranquila, porque não vai faltar farinha na panela, e nem vai faltar azeite na botija, enquanto estiver seca e fome na terra, não vai faltar. Por quê? Porque Elias se movia no tempo profético. E quando Elias entrou na casa daquela mulher, o tempo profético entrou dentro da casa daquela mulher com ele. Amém? Então, no tempo profético, você pode dizer, não faltará, haverá provisão, porque a provisão é diretamente de Deus. E não faltou todos os anos que ficou seca naquela terra, que teve fome naquela terra, não faltou farinha na panela, nem azeite na botija da casa daquela viúva. Amém? O filho dela ainda veio a morrer e ainda foi ressuscitado por Elias, porque milagres extraordinários ocorrem dentro do tempo profético. Então, quando nos movemos no tempo profético, podemos ficar tranquilos. Por que tanto desespero? Por que tanto crente amedrontado? Por que tanto crente desesperado já? Por quê? Por quê? Entre no tempo profético. Deus vai cuidar de você. Amém? Nós aqui, antes de chegar o coronavírus, começamos a preparar a igreja para tempos do fim. Lembra disso? Antes de muitos conhecerem o relógio do fim do mundo, esse relógio foi mostrado aqui. E depois, esse relógio estava em todos os jornais, todo mundo falando, nunca falaram disso, nunca divulgaram isso. E nós já tínhamos recebido aqui, sabe por quê? Porque nos movemos no tempo profético. Amém? O Maná 12 se move no tempo profético. O nome já é até profético, né? Maná. Ele se move no tempo profético. Então, queridos, como entramos no tempo profético? Pela fé. Pela fé. Por isso que o tempo profético, ele é tão extraordinário, né? Se perguntar assim, é fácil crer no tempo profético? É fácil crer? Entrar no tempo profético. O tempo que é como um espaço, como um abrigo. Lá dentro eu estou protegido, eu recebo provisão, eu vou sendo guardado por Deus, Ele guarda até o meu corpo, até minha roupa. Tudo é guardado. Até passar o tempo para chegar a bênção. Até o dia da bênção. Quer dizer para você que no final, Deus tem bênçãos para você. Sabe, aquela bênção maior está lá no final. Mas durante toda a caminhada, nós estamos dentro da bênção. Porque tempo profético é um tempo de bênção. Então, crendo nisso, você vai entrar no tempo profético. E sabe por que é difícil crer? Sabe por que são tantas coisas extraordinárias? Pão dos anjos. Isso faz com que tempo profético torne-se difícil. Difícil. Nós estamos hoje, eu confesso, né? O tema hoje é um tema aqui muito difícil, né? Muito difícil. Aqui é um tema, assim, podemos dizer, de um nível muito alto hoje. Eu recomendo, eu reconheço, porque precisava trazer esse ensino que está indo aqui para
o Brasil e para outros lugares do mundo, creio que na Argentina estão ali recebendo. Não é fácil esse assunto. Mas é exatamente por isso que a nossa fé, a sua fé está sendo testada. Você terá fé para entrar no tempo profético? Viu? Se fosse fácil, como é que eu ia testar minha fé? Né? Para testar minha fé tem que ser coisas difíceis, coisas loucas. Mas é mesmo. Pão dos céus, pão dos anjos, proteção. Agora veja bem. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, entrou na bênção, não tinha mais maldição, não tinha mais faraó, não tinha mais o inimigo ali, não faltava mais nada. Eles receberam a casa pronta. As casas já estavam prontas, não precisaram construir casa. Eles não precisaram plantar nada, porque as plantações já estavam tudo dando. Podia colher uva, colher figo, colher tudo, já estava tudo plantado, pronto para colheita. Assim que eles entraram em Canaã. Aí sabe o que aconteceu? O maná cessou. Porque quando há suprimento na terra para você, Deus não precisa mandar o suprimento celestial. Mas faltou suprimento na terra, Ele manda o suprimento celestial se você estiver no tempo profético. E também, enquanto você pudesse proteger, se guardar, sabe? Ele não precisará mandar uma proteção sobrenatural. Mas quando não houver proteção sobrenatural natural para você, quando não houver proteção na terra para você, aí ele vem e manda proteção celestial. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos filhos de Deus. E ele observa a hora que precisa agir e a hora que não precisa agir. De maneira, querido, que eu quero terminar dizendo para você o seguinte: você é um filho de Deus? Então entenda uma coisa. Tempo profético. O tempo profético é um refúgio que Deus preparou para você nesse tempo. Desfrute do tempo profético. Há muita coisa ainda para aprender sobre o tempo profético. Próxima quarta-feira será a festa da Páscoa, nós vamos celebrar aqui, daqui e também as pessoas em casa. Se continuar nessa quarentena, a gente vai celebrar aqui e em casa também. Aí pelas redes sociais, a gente vai estar transmitindo. Faz parte do tempo profético. Na sexta-feira, 20h, nós teremos a transmissão do Shabá, que também faz parte do tempo profético. Então, esse tempo que nós estamos vivendo aí de coronavírus, tem uma coisa boa aí, entre tantas coisas ruins. Sabe qual é a coisa boa? Todo mundo teve que parar. Todo mundo teve que ficar em casa. Todo mundo teve que ficar sem nada para fazer. Já estão enjoados. As pessoas já viram todas as séries das televisão. Todas as séries de Netflix. Tudo já foi visto. Aí ninguém mais tem nada que fazer. Deus está só esperando vocês. Tá? Tem nada para fazer. Aí agora, vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que tem aí. Que tem esse negócio aí de Deus. Aí nós estamos aqui firme e forte. Então, uma coisa boa dentro disso aí é isso. Agora, a gente pode ter tempo para Deus. Muitos que não davam tempo para Deus, agora está tendo tempo para Deus. E Deus está trazendo o quê? Ensinamentos profundos. Que naquele tempo de corrida, você não ia nem prestar atenção. Você nem ia entender. O que ele está falando, hein? Ei, Paulo, que doideira é essa? Agora não, eu estou te mostrando uma saída. Porque agora os organizadores do mundo, né? Os homens grandes do mundo estão dizendo, não temos saída. E a igreja está dizendo, temos saída. A saída é o Cordeiro. Amém? A saída é o tempo profético. A saída é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A gente vai continuar na próxima semana falando sobre tempo profético. Esse é um tema tremendo, extraordinário. Um beijo no coração. Um beijo a todos aí do Maná 12 Rossé Paz.
Maná 12 Grambur, né? Maná 12 Vargem Pequena, Maná 12 Rondônia, todo o povo de Deus, todos que estão nos ouvindo, que Deus te abençoe, um beijo no coração. Shalom.